Desde que me mudei para aquela casa antiga no campo, algo me incomodava. Era um lugar isolado, cercado por florestas densas e um lago sombrio ao fundo. A casa tinha sido uma verdadeira pichincha, mas eu logo entendi o motivo. Havia algo errado ali, algo que me fazia sentir como se alguém estivesse me vigiando, até mesmo nos momentos mais tranquilos. As noites eram piores. O silêncio absoluto era quebrado por um som estranho que vinha do andar de baixo. Uma porta rangendo, abrindo e fechando lentamente. No início, pensei que fosse o vento, mas logo percebi que não era isso. As janelas estavam sempre fechadas e a porta da frente trancada com todas as suas trancas. O som persistia noite após noite, sempre à mesma hora, 3 da manhã. O rangido era suave no começo, mas como se alguém estivesse tentando abrir a porta sem fazer barulho, se prolongava. Então, vinha um som inconfundível de madeira roçando contra madeira, como se a porta estivesse sendo fechada com força, mas não completamente. Na terceira noite, eu decidi investigar. Armado com uma lanterna e uma coragem que não sabia de onde é que tinha vindo, desci as escadas devagar. O som da porta continuava, mais alto e insistente à medida em que eu me aproximava. Quando cheguei ao andar de baixo, o som parou de repente. O som era ensurdecedor, interrompido apenas por outro som, o do meu coração batendo acelerado no peito. Verifiquei todas as portas, estavam todas fechadas e trancadas, exatamente como eu havia deixado. Senti um calafrio subir pela espinha. Algo estava definitivamente errado naquela casa. Na manhã seguinte, fui falar com os poucos vizinhos que viviam nas proximidades. Eles eram reservados, quase hostis, mas depois de insistir, uma senhora idosa com olhos cansados e uma voz fraca me contou a história dessa casa. Antes de continuar essa história, eu já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se no canal, já vá deixando o like para não esquecer e o principal, compartilhe os nossos vídeos com um amigo ou nas suas redes sociais. Se você ainda não é um apoiador do nosso canal, abaixo na descrição desse vídeo eu vou te deixar uma explicação para que você entenda como ser um apoiador do nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Após insistir muito, uma senhora idosa com olhos cansados e voz fraca me contou a história da casa. Há muito tempo, ela começou assim. Um homem viveu ali com sua esposa. Eles eram felizes até que um dia ela desapareceu. Dizem que ele a procurou por toda parte, mas que nunca a encontrou. Com o tempo, ele ficou obcecado, achando que ela havia sido levada por algo que morava na floresta. Ele começou a trancar todas as portas, convencido de que a casa estava sendo invadida por uma presença maligna. Uma noite, o homem foi encontrado morto com a porta da frente aberta. Seu rosto estava torcido em uma expressão de puro terror. A história me deixou inquieto. Voltei para casa com uma sensação crescente de medo. Naquela noite o som voltou, mais forte e mais persistente do que antes. Eu estava deitado na cama, paralisado de terror, quando ouvi o rangido inconfundível da porta. Fechei os olhos, tentando me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas então, algo aconteceu. A porta do meu quarto se abriu lentamente, com o mesmo som horrível que eu tinha ouvido todas as noites. A luz da lua entrou no meu quarto, projetando uma sombra na parede. Era a silhueta de uma pessoa, mas distorcida,
como se estivesse retorcida por alguma força invisível. Meu coração, não preciso nem dizer, quase parou quando vi a sombra se mover na direção da minha cama. Tentei gritar, mas a minha voz falhou. A sombra parou ao lado da cama e eu senti um frio intenso tomar conta de mim. Então, eu ouvi um sussurro baixo e carregado de desespero. A voz era feminina e vinha de algum lugar de dentro das sombras. Finalmente consegui me mover, jogando o cobertor sobre a cabeça e rezando para que tudo aquilo fosse embora. Fiquei ali tremendo até que finalmente adormeci. Se você me perguntar o que a voz dizia, eu vou te dizer, eu não entendi, mas o medo tomou conta de mim. Na manhã seguinte, encontrei a porta da frente aberta. Todas as janelas estavam intactas e as trancas estavam no lugar. A única coisa diferente era um pequeno objeto no chão, logo na entrada. Era uma chave antiga, enferrujada e coberta de poeira. Peguei a chave, tentando descobrir de onde ela poderia ter vindo. Lembrei-me da história daquela senhora, da vizinha, que ela tinha me contado. Talvez a chave estivesse conectada ao mistério do desaparecimento da esposa. Mas aonde ela abriria? Decidi descer para o porão, um lugar que eu havia evitado desde que me mudei para aquela casa. Desci as escadas escuras e frias, levando a chave comigo. No final do porão, escondido entre vigas de madeiras podres, encontrei uma pequena porta, quase imperceptível. O medo me dominava, mas eu precisava saber o que tinha atrás daquela porta. Com as mãos trêmulas, coloquei a chave na fechadura, girei lentamente, com relativa facilidade, como se aquela chave e aquela porta estivessem esperando por mim. A porta se abriu com um rangido alto e um cheiro fedido e mofado escapou, fazendo meu estômago revirar. Atrás da porta havia um pequeno quarto. No centro, coberta de poeira e teia de aranha, estava uma cama antiga, e sobre a cama, os restos de um corpo humano. A visão me fez recuar, segurando o grito na garganta. No entanto, eu não conseguia desviar o olhar. Pendurado na parede, havia um espelho quebrado, e nele, refletido, eu vi aquela sombra novamente. Dessa vez, os seus contornos estavam mais claros e eu pude ver um rosto desfigurado com olhos que imploravam por ajuda. A figura estendeu a mão, apontando para um corpo na cama. Ela está aqui, a voz sussurrou novamente. Só que dessa vez eu consegui entender. Encontre-me. Compreendi que o espírito preso na casa era da esposa do homem. Ela havia sido trancada naquele quarto, deixada para morrer lentamente. Sua alma estava presa, incapaz de descansar. Fiz uma promessa ali naquele momento de que daria a ela um enterro digno. Levei os restos mortais para fora e os enterrei sob a luz do sol. No mesmo momento em que terminei, senti um alívio imenso, como se um grande peso tivesse sido retirado dos meus ombros. A casa antes parecia opressiva, agora parecia estar em paz. Nunca mais ouvi o som daquela porta. A presença que uma vez assombrava aquele lugar havia finalmente encontrado descanso. E eu, por fim, pude morar ali em paz. Se você conhece alguma história parecida com essa, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esses vídeos.